Olá, meu povo, tudo bom? Voltei e hoje o tema vão ser nutrientes, né? Eu entendo que tem muita gente, quando a gente fala de nutriente, que entende como se fosse substâncias que são muito distantes de nós, muito caras, muito fora do nosso padrão. E eu vim desmistificar isso, tá? Os nutrientes, eles são substâncias essenciais para o nosso corpo funcionar bem, né? Sem ele, nosso corpo não vai fazer as atividades mínimas e das mais simples às mais complexas, ok? E aí eles são divididos em duas categorias, macro e micronutrientes. Macronutrientes são os nutrientes que a gente precisa em maior quantidade. Então tem aí a proteína, carboidrato e lipídio. E os micronutrientes são os que precisam em menor quantidade para a gente ingerir, mas não significa que um é mais importante que o outro. Todos eles são importantíssimos e a gente tem que consumir todos para que a função dele faça efeito dentro do nosso organismo. E aí dentro da classificação de macronutrientes, o que é que a gente tem? A gente tem as proteínas, né? O que são as proteínas? Elas são substâncias que elas vão fazer a regeneração, o crescimento, o desenvolvimento, o aporte fino, os detalhes que a gente tem no nosso corpo. Então eles vão construir músculo, vão ajudar na questão do sistema muscular, do sistema imunológico, no sistema ósseo. Eles vão fazer também a produção de células no nosso corpo. Então consumir proteínas é muito interessante. Mas aí o que a gente tem com relação às proteínas? Normalmente as pessoas falam que proteínas só servem se for de origem animal. Isso é um mito. A gente tem proteína de origem animal e tem proteína de origem vegetal. Então a gente pode consumir dos dois tipos, combinando bem entre eles. E aí vem a questão de a gente ter um profissional, né, um nutricionista para poder estar ajudando. E quais são as fontes? Animal, seria interessante a gente escolher as fontes de proteína mais clara. Então os peixes, as aves seria mais interessante em detrimento da carne vermelha. Com relação às proteínas vegetais, quais a gente tem? Principalmente as leguminosas, que é o feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. E também as oleaginosas, que são as castanhas, o amendoim, o amêndoa, nozes. E aí, em outros alimentos, a gente tem também umas pequenas quantidades de proteína que fazendo uma boa combinação a gente consegue ter proteína, de repente passar a vida sem comer proteína animal e ter um bom aporte de proteína. E nessa vida quem tem são os vegetarianos, né? Que eles não consomem alimento de fonte animal e mesmo assim eles têm a quantidade de proteína deles ótimas para poder sobreviver. Outras fontes também de proteína são os leites, os laticínios, né? Então os alimentos que são produzidos através do leite, como queijo e iogurte, e também os ovos, né? Que vêm das aves. Então essas são as proteínas. São super importantes para a gente consumir, porque se a gente não consome, o corpo ele vai ficar com essa deficiência com relação à manutenção do nosso tecido ósseo, do nosso tecido muscular e do nosso sistema imunológico, né? Em suma. Com relação aos carboidratos, eles são importantíssimos para que a gente tenha energia. Então, isso da gente ter energia para fazer as atividades, seja varrer uma casa, levantar, fazer atividade física, tudo isso a gente precisa de energia. Então, o carboidrato é o que dá energia. E aí começou essa questão de começar a se falar um pouco mal do carboidrato, porque em excesso tudo é problema, inclusive o carboidrato. Mas se a gente não consumir o carboidrato, o corpo vai sentir. E eu venho falar que o cérebro, a única coisa que alimenta o cérebro é o carboidrato. Então, se você não consome de fontes de boa qualidade, o cérebro ele vai ficar meio lentificado. Por exemplo, se você passa muito tempo sem comer, ou, por exemplo, vai fazer um exame de manhã e precisa ir em jejum, e aí você acordou 6, chegou lá 7, umas 9 horas você ainda tá lá, você já tá percebendo que você tá mais lento, que você tá mais cansado, que você não tá conseguindo raciocinar muito bem, vai começando a dar sono. Por quê? Porque o seu nível de carboidrato que tava na corrente sanguínea já começou a baixar, porque a gente precisa estar repondo esses nutrientes o tempo todo. Então aí a gente já vê a importância do carboidrato. Se a gente não consome ele com a regularidade, o nosso corpo vai ter baixa e aí nossos sistemas vão começar a ficar mais lentificados para a gente não ter nenhum prejuízo muito grave. Então o consumo do carboidrato sim é importante. E quais as fontes? A gente pode consumir os vegetais, né? Basicamente todos os vegetais, folhosos, as raízes, os que a gente come crus, os que a gente come cozido, tudo é fonte de carboidrato. Essas fontes vegetais seriam muito mais interessantes do que as fontes industrializadas, que é o grande processo do carboidrato não ser interessante, que é o açúcar adicional, por exemplo, né, o açúcar de mesa, ou os alimentos que são muito ricos em açúcar e em farinhas refinadas.
né? Então o ideal seria a gente consumir as fontes de proteína ou de carboidrato, como por exemplo arroz, macarrão, pão, que seja integral e de preferência, se puder fazer em casa, seria o ideal, né? E aí falando nos lipídios. O lipídio é o terceiro macronutriente, ele é super importante para o nosso corpo. Normalmente a gente vê as pessoas falando um pouco mal dele, mas porque a gente não sabe o benefício que ele traz. Todos os nossos hormônios, né, são feitos a partir de lipídio, né, e de lipídio de boa qualidade. Então, se a gente consumir ele adequadamente, a gente vai ter sim um corpo funcionando muito melhor. Outra coisa também é com relação à nossa célula. Todas as células que tem no nosso corpo tem a membrana, ou seja, a parte que vai circular a célula, que vai fazer a célula ficar no formatinho dela bonitinho, feito de lipídio. Se você não consome, as células não vão ser formadas de maneira ótima e não vão ser mantidas assim. Então, lipídio é importante sim para o corpo funcionar bem, mas a gente tem que saber qual tipo de lipídio consumir. É mais interessante que a gente consuma lipídios que venham de fonte vegetal. E aí a gente tem os óleos e os azeites. É mais interessante a gente consumir os azeites, porque os óleos eles vêm refinados e quando passam pela indústria, eles recebem alguns aditivos para poder ficar mais claro e mais com um cheiro mais agradável, e com isso ele vai perder um pouco dos seus nutrientes e vão ser adicionadas outras substâncias que não são tão interessantes. Então que a gente dê prioridade para os lipídios vegetais líquidos, no caso os óleos e os azeites, e de preferência os azeites. E aí você fala, mas azeite de oliva é caro. Não necessariamente. Ele tendo, hoje em dia a gente consegue ver tudo através do rótulo. Ele tendo, sendo extra virgem, né, azeite de oliva extra virgem, na composição dele tendo só azeite, né, não tendo nenhum outro óleo, porque hoje em dia a gente tem óleos compostos com soja ou canola, e a gente também observar a questão da acidez, ser menos de 0,5. Sendo isso, qualquer um pode. Então, tem hoje no mercado de R$14 a R$100. Você não precisa comprar o de R$100 para fazer um bom investimento. O de R$14 pode servir super para você. E aí, quais seriam os alimentos em forma de gordura que a gente não deveria dar prioridade? O de fonte animal, né? Que no caso aí vão ser o toucinho, as gorduras dos animais, as carnes mais gordurosas que tem aquela capa de gordura, as frituras, né? Então esses seriam o que a gente deveria consumir em menor quantidade. Então a gente viu que dos 3 macronutrientes a gente consegue de fonte de boa qualidade, não precisa ser caro e a gente já sabe as funções dele. E aí os micronutrientes, por que a gente tem que consumir eles? Porque apesar de não dar energia, não fazer produção de hormônio e nem fazer produção muscular, eles ajudam nas pequenas reações que tem dentro do nosso corpo. Então, se o corpo precisa levar carboidrato do fígado para o estômago, ele que faz. Se você precisa retirar a gordura de um lugar e levar para o outro, normalmente essas pequenas reações quem faz são as vitaminas e minerais. E aí, como é que a gente consegue ter esse grande aporte, né? As vitaminas e minerais, elas estão basicamente nos vegetais e nos alimentos que têm uma cor mais vibrante. Então, o que eu gosto de falar para os meus pacientes é, se você quer consumir bastante vitamina e mineral, varie na cor da sua refeição. Fora da questão das fontes de proteína, carboidrato, lipídio que eu já falei, bota a cor na refeição. Então, seja café da manhã, almoço, jantar, lanche, coloca a cor. Eu falo sempre de 5 cores, né? Que são as que a gente consegue facilmente observar e aí a gente consegue agregar para nossa vida. Branco, que aí a gente pode ter cebola, aipo, a gente pode ter batatas, a gente pode ter couve-flor ou no repolho, né? Que eles são importantes para a questão do processos inflamatórios dentro do nosso corpo. A gente tem o verde, né? Verdes escuros principalmente, como por exemplo couve, espinafre, brócolis, né? Esqueci. Que são super interessantes com relação à saúde sanguínea e também com relação à saúde da pele, né? Do cabelo também. Quando a gente vai para os alimentos alaranjados, amarelados, que a gente tem aí laranja, mamão, eles são ótimos para a questão da saúde da pele e também com relação ao beta-caroteno que tem quantidade neles, a gente ajuda na saúde anti-inflamatória, né? Antioxidante. A gente tem os vermelhos, que a gente pode ter em questão de tomate, beterraba, e repolho roxo, tomate e beterraba, que a gente tem bastante substâncias que vão ser anticancerígenas, então ajudam na reduzir o risco de câncer e também a questão da saúde do sangue. A gente tem os roxos, que aí vem a questão do repolho roxo, por exemplo, que eles vão ser ricos em antocianinas.
e eles são ótimos com relação a antioxidante, né? E a gente também vê isso no suco de uva integral, né? Que algumas pessoas consomem em forma de vinho, mas é interessante não consumir álcool todos os dias. Então, assim, a gente percebe que a gente consegue consumir grande quantidade de nutrientes, sejam eles macros ou micros, e que não necessariamente a gente precisa gastar muito dinheiro com isso. E é muito importante que a gente tenha noção de qual a importância desse alimento para nossa vida, para que a gente consuma ele regularmente, tá? Então, eu espero que eu tenha sido clara, e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, é só me procurar. Meu Instagram é @nutri.maiana, tá? Pode.